sejam bem-vindos ao quarto programa CRM Piauí Podcast. Hoje nós falaremos sobre o tema Publicidade e Propaganda Médica, cuja resolução que estabelece essas novas regras é a Resolução 2336, publicada em março de 2023, que entrou em vigor apenas em março de 2024. Essa resolução, ela traz muitas mudanças no tema publicidade e propaganda. Existe uma definição muito interessante que é introdutória da resolução, que trata da definição da diferença entre publicidade e propaganda. Então, publicidade é tudo aquilo que envolve a venda de um produto ou serviço com fins lucrativos, diferente da propaganda. Na propaganda, o intuito essencial é apenas divulgar, fornecer informações, não somente à sociedade médica especializada, assim como à sociedade civil. E para trazermos novidades sobre essa resolução, temos aqui diante de mim o Dr. Morafé, presidente do CRM Piauí, médico especialista em cirurgia torácica e também graduado em Direito. Além disso, temos também o Dr. Rodrigo Noronha, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, conselheiro do CRM e professor do curso de medicina. É importante que nossos ouvintes compreendam que nós temos uma temática que traz muitas dúvidas, não só para o médico, para os médicos do conselho e para os médicos de um modo geral. E daí a necessidade de nós trazermos à tona um debate tão interessante e tão novo. E essa resolução, ela perpassou por mais de 3 anos de discussão junto ao CFM. Inclusive, nós temos uma conselheira do CRM Piauí que participou da construção dessa resolução. E para nossos ouvintes, tanto nos canais digitais como o Spotify, quanto os assinantes do nosso canal do YouTube, nós tentaremos esclarecer e dirimir diversas dúvidas sobre a temática. Então, eu gostaria de iniciar com o Dr. Morafé, presidente do Conselho Regional de Medicina, nesse quinquênio 2023-2028. Bom, Dr. Morafé, bem-vindo ao programa. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a Lei Federal de número 3268, que é de 1957. Nessa lei, no artigo 14, cuja redação é a seguinte: os médicos somente poderão exercer legalmente a medicina em qualquer dos seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas ou certificados juntos ao Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar um local de sua atividade. A pergunta que faço é: para o CFM, apenas divulgar ser especialista, quem concluiu residência médica ou foi aprovado na prova de título do exame da especialidade promovido pela respectiva sociedade, em parceria com a Associação Médica Brasileira, o que o senhor pode nos trazer de mais atual sobre as discussões e até mesmo as ações na justiça envolvendo médicos, buscando atuar nas respectivas especialidades com as quais possui apenas diplomas de pós-graduação lato sensu, por exemplo? Obrigado, doutora Lina. Pergunta muito interessante. A lei de 57 dispõe sobre os conselhos, entre eles o Conselho de Medicina. Ela, naquela época, já se preocupava com a divulgação de assuntos médicos. Preocupava com o curandeirismo, com charlatanismo, e limitou durante esses 70 anos a divulgação dos assuntos médicos. Divulgou restritivamente, e nós passamos 70 anos sem poder divulgar a nossa atividade como é hoje divulgada. A evolução das tecnologias, mídias sociais, celular, telefone, fez com que o Conselho reavaliasse ou normatizasse a conduta dos médicos na divulgação da sua atividade, em termos de propaganda e publicidade, porque as ações na justiça estavam aumentando para os médicos
divulgarem a sua atividade, divulgar a sua profissão, sem ter a residência médica, sem ter o RQE, ou sem ter a prova de especialidade, e somente com pós-graduação lato sensu. Então o Conselho, diante de tantas ações, teve que relativizar e normatizar para poder limitar e permitir algumas atividades, algumas divulgações dos médicos e se atualizar de acordo com a realidade da nossa sociedade, que é a propaganda, a publicidade, divulgar o que nós estamos fazendo, o que nós fazemos, mas se preocupou de fazer isso, normatizar dentro da ética, para não para evitar mesmo divulgação de tecnologia, de técnicas ou medicamentos milagrosos sem um respaldo científico, ou então fora da atividade acadêmica, né? Tá ótimo, doutor Borafé. Doutor Rodrigo, então, o que essa resolução de número 2336 de 2023 trouxe efetivamente de novidade especial para o grupo de médicos recém-egressos da faculdade? Como isso vem abarcar e tornar prático o uso dessa nova resolução, dessa nova normatização da publicidade e da propaganda médica, na sua opinião? Olá, doutora Lina. Olá, presidente Borafé. Contente de estar participando aqui. Nós estamos vivendo uma mudança do jeito que nós, médicos, comunicamos, fazemos nossa publicidade, nossa propaganda a toda a sociedade. E vivendo isso aí, nesse momento de mudança, e essa mudança está sendo exigida, porque as mídias sociais mudaram a forma de se relacionar, da sociedade se relacionar, e foi essa necessidade de também os conselhos de medicina, o CFM, cabeceando isso aí, ter uma resolução específica contemplando essas mudanças, sempre resguardando a melhor prática para nós médicos. O que essa nova resolução 2336, que entrou em vigência no mês passado, foi publicada no Diário Oficial da União em setembro do ano de 2023, mas entrou em vigência mês passado, mudou na prática para os jovens médicos, Lina. Tem várias coisas interessantes. Uma, a gente sabe que na linguagem do médico jovem é comum fazer selfie do dia a dia, fazer selfie, tá no restaurante, tá com os amigos. E no ambiente de trabalho, como é que seria isso? Já tem uma diferenciação do que seria os veículos, as mídias sociais próprias, que aqui a gente tem Instagram do médico, da médica, o Facebook, o YouTube, o canal próprio do YouTube, e os meios de comunicação de massa, que isso aí é um jornal, uma revista, um canal de TV. Então, existe um pouco de diferenciação da condução, como é o comportamento de nós em cada um desses ambientes. Nas mídias sociais próprias, eu posso divulgar uma selfie minha no meu trabalho, no meu consultório, contanto que eu tenha cuidado no texto, não fazer nada específico, tendo uma autodivulgação, me promovendo como melhor, como mais competente, como mais capacitado. Mas mostrar meu ambiente de trabalho. Eu poderia fazer uma outra mudança, doutora, que também não podia antes, publicar fotos do antes e depois. Bom, especialmente para quem faz procedimentos estéticos, havia uma necessidade de mostrar, não, o tal conduta, tal procedimento, antes isso e depois pode chegar a isso. Só que esse antes e depois, a resolução tem o cuidado de ser sob certas regras, não é um liberal total. Então, primeiro, se você quer fazer o antes e depois, primeiro você tem que expor as indicações. Quais são as indicações de se fazer tal procedimento? Isso tem que estar exposto. Segunda coisa, você colocar mais de uma foto. Você não colocar só
nos restringir só àquela documentação de vídeo fotográfica. Então, tem uma diversidade, tentando contemplar diferentes biotipos, diferentes formas, jeitos de pele, sim. E, além disso, colocar quais as vantagens desse procedimento, quais são as desvantagens, e especial cuidado das possíveis complicações. Se você quer divulgar alguma coisa, alguma publicidade na forma antes e depois, é necessário que a quem olha, o seguidor, esteja ciente das possíveis complicações. Então, isso é uma outra mudança. Uma outra mudança o médico pode publicar o valor da consulta. O que antes não podia. Pode publicar, inclusive, promoções. Eu estou abrindo minha clínica, tal clínica, nessa primeira semana a consulta vai ser de um valor diferenciado. Então, essa publicidade facilitaria o médico de ter o maior acesso. O que não pode nesse valor de publicidade de valores, não pode publicar valor de procedimento, nem tampouco pode fazer vendas casadas. Não, se você pagar isso, você tem direito também a isso. Então, isso são algumas mudanças que talvez facilite a publicidade do médico. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Morafé, como médico experiente no mercado, como presidente do Conselho Regional de Medicina e com sua expertise na atuação na área médica, em especial na cirurgia torácica, como o senhor interpreta e enxerga hoje essas novas ferramentas digitais, como elas podem ampliar o público-alvo do médico, seja daquele médico recém-egresso, como o doutor Rodrigo falou, seja daquele médico já estabelecido no mercado há algumas décadas? O que é possível lançar mão dessas novas plataformas digitais disponíveis hoje no mercado, que é uma lista infindável delas? Como o médico experiente pode utilizar-se dessas plataformas para alavancar a sua carreira e continuar no mercado de trabalho, na sua opinião? O médico deve utilizar todas essas formas disponíveis de publicar a sua atividade, mas obedecendo às regras da nova resolução do Conselho Federal. Então, assim, o médico deve se orientar, deve observar qual o objetivo da sua divulgação, o objetivo de publicar a sua atividade e se adequar de acordo com a especialidade de cada um, para poder divulgar a sua atividade obedecendo à lei e à própria resolução do Conselho Federal. Precisa ter muito cuidado para não garantir o resultado de um procedimento, porque a atividade médica ela não pode ser considerada uma atividade consumerista. Nós somos profissionais liberais, não se obrigamos ao resultado, a atividade de meio, não é de fim. E com isso, quando você divulga assuntos, a publicar uma imagem de uma cirurgia no nariz, e você quer garantir que o paciente vá obter aquele resultado, você deixa de ter a responsabilidade subjetiva e passa a ter a responsabilidade objetiva, se obrigando ao resultado, como se fosse um produto que você é obrigado a entregar e não um serviço. Então, isso vamos dizer, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, mas o médico precisa divulgar a sua atividade, os seus procedimentos, com uma coisa genérica, como o doutor Rodrigues falou, explicando as vantagens, as desvantagens e as complicações, sempre com o objetivo de educação, não com o objetivo de autopromoção. Perfeito. Doutor Rodrigo, o senhor, como membro da CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, é uma comissão obrigatória nos CRMs e no CFM. Quais seriam, então, as principais finalidades desta comissão? Esclareça aqui para a gente. Doutora, bom a senhora tocar no assunto. Inclusive, nós somos integrantes da CODAME, né? Sim.
todo Conselho de Medicina Regional Federal tem uma CODAME, pela resolução tem que ter pelo menos 3 integrantes, nós temos bem mais que isso. A CODAME tem várias funções. Sobre a CODAME, eu queria falar uma coisa bem importante agora. Na própria resolução, na 2336, é direito de todo médico consultar a CODAME sempre quando tiver alguma dúvida sobre publicidade ou propaganda médica. Ou seja, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora e e surgir alguma dúvida, alguma questão, pode consultar a nossa CODAME, doutora Lina, o nosso coordenador, doutor Raimundo Sá, ou eu, ou vários outros, estão disponíveis para tirar essas dúvidas que possam surgir. A CODAME tem várias funções. Uma ter um caráter educativo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é função da CODAME. Essa nova resolução tem que ter publicidade. A gente tem que levar a todos os médicos, nós temos que divulgá-la. Ter um caráter promotor do que seriam essas boas práticas. Nós temos que também, na hora que nós encontrarmos alguma fuga ao que seria esperado na resolução, nós chegarmos para o médico, para a médica, olha, vá por esse caminho, não vá. Então, antes de ter uma coisa mais punitiva, orientá-lo. Então, esse caráter orientador. É claro, quando houver uma persistência ou infração clara ao Código de Ética Médica, nós encaminharíamos ao nosso corregedor para ver se vale ou não a instauração do sindicância, que seria uma investigação melhor. A CODAME tem também por obrigação, e é uma obrigação ampla que a gente tem que entender, ver as mídias sociais médicas. Então, nós, membros da CODAME, o nosso corpo de funcionários, tem que fiscalizar Instagrams de médicos, canais de YouTube, ver se está havendo alguma publicidade que fuja a norma estabelecida pela resolução atual. Então, são várias funções que nós temos, doutora. Me parece muito interessante que a CODAME ela tem um papel de busca ativa, exatamente como o senhor comentou. Então, ela tem o papel princípio não só de nortear, educar, organizar meios de divulgação da publicidade médica, das regras que se aplicam à publicidade médica, que algumas áreas elas lançam mão disso com mais facilidade, porque são aquelas áreas que estão mais na mídia, em que eu ofereço um resultado ainda que subjetivo. Entretanto, existem algumas áreas que o médico ele fica numa outra retaguarda e ele não divulga tanto isso, ele não aparece tanto nas mídias sociais. No entanto, nós médicos deveremos estar cientes das regras que norteiam a nossa atividade. E como o Dr. Burafé falou, realmente foram mais de quase 100 anos, menos de 100 anos até que nós nos adaptássemos ao que o mercado nos trouxe de moderno, ou seja, as novas tecnologias e as tecnologias disponíveis hoje no mundo atual. Complementando isso, e a senhora sabe que nós vemos juntos da CODAME, não é? Dado a novidade da norma, dado também, muitas vezes, ao desconhecimento de médicos como devem agir, é costume da CODAME, quando está diante de alguma coisa, de alguma infração à resolução, a gente tenta sempre conversar com o médico como deveria ser o bom caminho, como deveria ser a ação, sempre antes de fazer qualquer outro passo depois. E outra, qualquer médico que encontre um colega fugindo da resolução pode fazer denúncia à CODAME anonimamente. Também é outra função da CODAME averiguar essas denúncias. E com relação à especialidade, houve uma mudança, né? Para exercer a medicina, tem que estar registrado no Conselho Regional de Medicina e ter formação médica. Para divulgar a especialidade, teria que ter residência médica
prova da associação médica ou alguns anos de experiência naquela atividade. Então, isso é para resguardar a propaganda enganosa, para não divulgar especialidade que a pessoa não tenha, mas a lei em si permite exercer a medicina em toda a sua plenitude. Então, o médico pode atender qualquer especialidade, mas não poderia anunciar, botar a placa que tem uma especialidade sem ter. Isso não é crime, mas é infração ética. Então, com a nova resolução, houve uma relativização com relação a esse aspecto. Isso foi a necessidade, na verdade, do Conselho tirar essas limitações, mas de uma maneira que quem tiver pós-graduação, lato sensu, que não é residência médica, ele pode publicar a especialidade escrevendo não especialista em caixa alta. Então, com isso, vai limitar essa divulgação excessiva e a atuação da CODAME, porque muitos médicos fazem um treinamento, uma especialidade de lato sensu, e poderão exercer a atividade apenas dizendo que não é especialista. Presidente, eu vou mais além. E mesmo você sendo especialista, seja por residência ou porque até 1980 você exerceu aquela atividade, ou você fez uma prova da Sociedade da Especialidade, ou AMB, e acabou adquirindo a especialidade, mesmo assim, não basta isso para você publicar a especialidade. Você tem que ter o RQE, o registro de qualificação da especialidade, não é isso? Então, o RQE, você vem aqui no conselho, pede o registro da sua especialidade, isso é gratuito, o conselho pega, verifica se seus documentos são suficientes para isso, sendo, você ganha um número de RQE referente à especialidade que você quis. Você pode registrar quantos RQEs você quiser, contanto que só divulgue 2. Então, se eu sou cirurgião vascular e ponho lá no meu carimbo cirurgião vascular, eu devo ter do lado o RQE, eu esqueci meu RQE, mas eu tenho, mas tenho que botar o númerozinho do lado lá. Só é obrigado para divulgar, para publicar, não necessariamente no carimbo, mas se você fizer uma propaganda, uma divulgação da sua especialidade, aí sim você é obrigado a que conste o número do seu RQE, que é um número seguido de acordo com o número de registros no respectivo conselho. E uma vantagem dessa nova resolução, em relação à outra resolução anterior, do Manual de Divulgação de Assuntos Médicos, de 2011, uma vantagem é que a anterior tinha muita subjetividade, deixava aberto para interpretações várias, e então às vezes tinham decisões divergentes. Essa resolução que está em vigor a partir de agora, de março, ela normatiza, discrimina mais, e além de relativizar as proibições anteriores que existiam, que nós passamos 70 e poucos anos restringindo a divulgação da nossa atividade, com total dissociação da relação médico do trabalho e mercado. Médico, trabalho, mercado, o médico não podia divulgar certos assuntos. E a nova resolução já normatiza. Isso facilita para a CODAME, para nós do CRM, exigir uma conduta padrão na sociedade médica. A meu ver, na verdade, assim, o principal ganho dessa resolução foi exatamente isso que o senhor falou. É normatizar, ela especifica o que é permitido, o que é proibido, e ela dá nomes.
Então, isso permite que o colega médico, mesmo um recém-egresso, ele, em dúvida de algo, ele procura um manual. Existem manuais que são autoexplicativos e manuais descritivos, ou mesmo procure, como o Dr. Rodrigo já falou, procure a própria Codami, que tem o papel de nortear, de educar, de informar todos os envolvidos, todos os atores envolvidos, não só os médicos, assim como os demais profissionais, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, inclusive, que essa resolução também abarca, né? Ela envolve as orientações do norte, as definições do que pode e do que não pode, elas são extensivas, inclusive, às associações médicas, às pessoas jurídicas envolvidas com a prestação de saúde. Perfeito. Sobre isso aí, em relação ao consultório, quem responde é o médico. Isso. Se a gente for numa clínica ou no hospital maior, que seja o CNPJ, quem responde é o diretor técnico. Se nós falarmos em relação à associação médica, ao sindicato, quem responde é o presidente. Então, cada qual tem aquele que responde sobre qualquer atribuições, desvio da resolução. Sobre isso aí, é o que vocês falaram anteriormente, perfeito, essa resolução iguala as condições para todos. E princípios que cada artigo dela se baseia seria evitar um sensacionalismo, uma espetacularização da medicina, evitar a mercantilização da medicina, uma autopromoção indevida de um médico prejudicando o outro, acabando ocorrer uma coisa desleal. E o que o nosso presidente já falou anteriormente, evitar uma ilusão de uma garantia de resultado, que nenhum médico pode fazer. Isso se aplica inclusive à chancela de produtos relacionados à atividade esportiva, alimentar. Então, assim, o médico não pode, segundo essa resolução 2336, ele é proibido de chancelar algo do qual ele não pode garantir o resultado, porque o médico, ele não vende um produto, né? Ele não é uma atividade fim, ele é uma atividade meio, como o Dr. Mourafé já mencionou muito bem. Bom, doutor Mourafé, o senhor acha que, na prática, essas mudanças categorizadas, elas irão permitir, ainda que hoje estejamos inseridos no meio midiático, na sua opinião, essas mudanças trazidas por essa resolução, elas irão dar mais liberdade à atividade médica, ou pelo menos à divulgação da atividade médica, ou o senhor não concorda com isso? Lina, eu concordo que vai dar mais liberdade a divulgar a atividade médica, porque antes havia muitas restrições, mas houve a necessidade realmente de relativizar essas proibições anteriores para que o médico divulgue sua atividade e se insira no mercado. Nós sabemos a importância da publicidade, sabemos a importância da propaganda, sabemos como isso dá um certo boom na vida, na atividade de um médico. Então, eu acredito que normatizando, estabelecendo um padrão mínimo de regra, acho que toda a sociedade vai se beneficiar. Porque evita propaganda enganosa, evita curandeirismos, evita charlatanismo, evita ou pelo menos limita, né? Então, acho que a resolução foi muito importante, foi necessária. As regras, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. Eu fiquei admirado a estudar a respeito da publicidade, e a nossa lei em 57 já se preocupava com esse tipo de conduta. Antes mesmo do advento da internet, né? E agora nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, né? Sobre isso eu queria falar um pouquinho. Eu concordo que facilitou o trabalho do médico, mas se você imaginar que a última resolução sobre mídias eletrônicas, sobre esses meios, foi em 2015.
do Conselho Federal, e agora nós tivemos uma. Imagina a mudança que teve nas formas de comunicar das mídias sociais nesses 9 anos, quase 9 anos. Nós vamos precisar ficar bem atento para as mudanças que vão ocorrer nos próximos anos. Então, essa resolução hoje, a sensação, acho que todos nós temos aqui, que está bem atual, está bem interessante, respondeu várias questões que estavam sendo lançadas, vários médicos discutiam, poxa, mas por que outras profissões podem fazer isso e nós médicos não fazemos? Então, respondeu várias questões essa resolução, mas como as mudanças estão sendo rápidas, logo vai precisar fazer nova discussão sobre coisas que a gente nem sabe ainda que possam surgir, né? Com certeza. E o que eu achei mais assim, de maior ganho para a nossa sociedade, principalmente para os médicos, foi a rapidez com que a informação vai ser transmitida. E a educação continuada, que é o nosso objetivo no CRM, ajudar a informar o médico com relação à atualização. Então, a educação continuada num programa como esse, um podcast, e divulgando assuntos médicos, eu acho que esse foi o maior ganho para nós da classe média. É interessante que esse programa surgiu exatamente dessa nova realidade que nós vivemos, né? As mídias digitais, as novas plataformas, o mundo mudou e com certeza nós temos que nos adaptar a essas mudanças. E o CRM Podcast, ele nada mais é do que uma extensão do programa de educação médica continuada do próprio CRM. Ele é um braço desse programa com o objetivo de trazer temas interessantes, temas polêmicos, de atualizar não só a nós, conselheiros, assim como a sociedade e os demais médicos e profissionais envolvidos na área. Doutora, na abertura do programa, a senhora falou sobre a diferença de publicidade e propaganda. E nós falamos também sobre a diferenciação que a resolução traz entre as mídias sociais próprias do médico e suas atividades de publicidade e propaganda nas mídias, nos meios de comunicação de massa. É interessante que nós temos falado muito na atitude do médico nas mídias próprias, mas nos meios de comunicações de massa, nós médicos devemos sempre priorizar atitudes, educando, tendo conscientização da população para medidas educativas, medidas que englobem a saúde, a promoção de saúde como um todo. Inclusive, existem vedações, como, por exemplo, divulgar assuntos sensacionalistas, assuntos que levem a uma insegurança, não só da população. E isso aí é muito importante, por quê? Porque o médico, ele tem um papel fundamental hoje na sociedade, enquanto educador, enquanto profissional, e as novas mídias estão fazendo exatamente isso. Elas estão permitindo que nós divulguemos nossas atividades, divulguemos nossos procedimentos, divulguemos as técnicas realizadas, as inovações, os aparelhos utilizados disponíveis em cada especialidade. Sempre, naturalmente, nos norteando pela resolução CFM, o que é muito interessante. Por quê? Porque ela é clara. Como o Dr. Murafé mencionou, essa nova resolução, ela tipifica, ela dá as atribuições, as permissões, as vedações. E isso, a meu ver, é o grande ganho dessa nova resolução e o que vai trazer algo de muito bom para todos os profissionais envolvidos com a publicidade e a propaganda. Um adendo, lembrando que sempre que você divulgar um medicamento ou uma técnica, ela tem que ser autorizada pela Anvisa. É um cuidado especial que todos nós temos que ter. E outra coisa, nesses meios de comunicação de massa, o médico nunca pode fazer divulgação pessoal de onde atende, de contato, nada assim, tem que ser uma coisa mais genérica. É o que diferencia exatamente das mídias digitais, da plataforma pessoal, do próprio profissional, dos meios de comunicação em massa, como o senhor já comentou. Então, a necessidade de separar as duas coisas.
Nestes meios, você se atém única e exclusivamente à sua especialidade, à definição de médico, ao seu CRM. Nos outros, você pode divulgar, inclusive, tudo. Número, endereço, onde fica o seu consultório, inclusive até a forma de acesso ao seu consultório. Localizador do Google A localização em tempo real, os meios de aporte financeiro que pode ser feito. Algo que eu achei bem interessante é que hoje o médico pode investir numa área, ele pode ser um investidor, desde que ele não utilize aquela estrutura física, meios de propaganda para se autopromover, mas ele pode se investir em diversas áreas dentro da medicina, o que é algo que na prática já existia, né? Mas com as vedações de propaganda, utilização de aparelhagem, não pode fazer propaganda, utilização de aparelhagem, utilizar aquilo para seu benefício próprio. Algo a comentar, doutor Murafé? Só com relação à mudança de paradigma na nossa formação médica. Eu pelo menos tenho 35 anos de formado, mas no curso básico não tinha nada sobre publicidade, investimento, propaganda, sobre mídia social. O tempo era slide, não existia nada disso. Mas nós temos que nos atualizar. Temos que nos atualizar obedecendo todas as regras para não divulgar o que é proibido. E agora, para encerrarmos o nosso programa, eu gostaria de ouvir as considerações finais do Dr. Rodrigo sobre o tema. Eu gostaria de agradecer, muito alegre em participar com vocês dessa mesa aqui, dessa conversa. É um tema que ainda vai dar muito assunto. Imagino que vamos conversar, vamos ser questionados, vamos questionar ainda muita coisa sobre a publicidade médica. Gostaria de falar para todos que, caso tenha alguma questão, alguma dúvida, queria colocar à disposição o e-mail da CODAME. CODAME é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos aqui do CRM Piauí. Está disponível para todos vocês. O nosso endereço eletrônico, nosso e-mail é codame@crmpi.org.br. A gente vai estar muito alegre em tirar qualquer dúvida que possa surgir. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu gostaria de acrescentar o que o doutor Rodrigo falou, que a CODAME, após essa nova resolução, ela está mais educativa do que punitiva. Então, tomaremos todas as condutas para educar, para resolver as situações em que haja infração à publicidade médica, mas de uma maneira educativa e sempre deixando a punição em casos excepcionais. Então, para finalizarmos nosso programa, nos ouçam nos canais digitais, nas nossas plataformas digitais, em especial Spotify, se inscreva no nosso canal e assista o nosso programa.